Por que a igreja é contra o misticismo? O ser humano sempre se guia pela razão. Um exemplo, você tem um resultado de uma conta. 2 mais 2 são 4. O resultado de 2 mais 2, em qualquer lugar do mundo, será sempre o mesmo. Então, o ser humano, ele se cria pela razão. Quando o homem não entende a razão na vida científica, na parte científica, ele supõe algo, mas essa palavra, essa suposição não pode fazê-lo afirmar que aquilo está exatamente correto. Teorias, né? Por isso que eles discutem as teorias, se baseiam em alguns achados, em algumas coisas, mas não deixa de ser uma teoria, não muda esse resultado. Não se chega a dizer que a teoria é uma razão absoluta. E muitas pessoas têm as teorias com razão absoluta. Elas trazem para si e discutem, debatem e continuam tolas porque aquilo é uma teoria. Quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que os profetas no Antigo Testamento não tinham o direito de errar uma sequer profecia. Porque Deus, ele não pode errar. Deus é perfeito. Quando você diz que alguém é perfeito, isso significa que ele não erra. Perfeição. Então, se você hoje tem pessoas que adivinham coisas, mas o cara acertou 99 dessas adivinhações, não é Deus. Acertou 99,9, não é Deus. Ainda que acerte, as pessoas podem acertar uma coisa 100% da sua vida. Ela pode vir adivinhar e aquilo não ser de Deus. Nós estamos vacinados contra essas coisas. Por exemplo, havia uma jovem que adivinhava as coisas da época de Paulo. Ela era tida como uma pessoa de grande mistério, de grande sinal de Deus, né? Como se fosse uma pessoa abençoada por Deus. E existia também uma religião ali, que tinha uma deusa, que se eu não me engano, a suposta deusa Diana, a qual alguns homens parece que utilizavam essas adivinhações dela para apoiar uma religião, mas com um só objetivo: ganhar dinheiro. Eles faziam níveis de prata e vendiam, né? Como você vê, o comércio sempre envolvendo a religião está em todo canto do mundo. Então, quando Paulo entende, percebe que aquela jovem que o perturbava toda vez que ele saía para anunciar o evangelho em segredo, ela vinha e o atormentava, anunciava o que ele estava fazendo. Entende uma coisa, Paulo não queria que isso fosse anunciado. Ele queria ser discreto, ele não queria que a palavra, que arrumasse problema naquela cidade. Era uma cidade idólatra. Ele queria ser discreto, ele queria conversar aos poucos. Não queria arrumar confusão. E aquela jovem vinha fazendo o contrário. Paulo percebe que era um demônio, porque toda vez que ele botava o pé para sair, a mulher já sabia que ele estava ali. Ela sabia, os demônios conduziam ela a estar ali, Paulo expulsa o demônio dela. Isso foi um problema grave para Paulo. Aquela mulher, ela deve ter pensado assim: mas como é que pode, agora eu não posso adivinhar? Ela mesma deve ter caído em si e entendido que o dom não vinha de Deus. Porque se viesse de Deus, ninguém poderia ser contra. Ninguém poderia tirar o dom. Você vê um cara que desenha artisticamente, não adianta o quanto você ore ou o amaldiçoe, ele continua desenhando perfeitamente. Ele recebeu um dom, né?
Ah, mas eu vou te amaldiçoar para tua mão cair. Essas coisas, bobeira. Você tendo Jesus Cristo, na vida cristã se entende assim. Quando eu tenho Jesus Cristo, eu não preciso me preocupar com o nome do demônio, eu não preciso me preocupar, como algumas igrejas aí fazem livros, né? Exu, Caboclos e super heresias. Eu não preciso me preocupar o que significa aquele frango que está ali na porta da minha casa. Eu não preciso ter essa preocupação. Eu fui tirado do império das trevas. Então, tudo na Bíblia se baseia por fé e não por misticismo. Fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho uma... como é que eu digo? Eu tenho uma referência para crer nisso. E a referência única é a Bíblia. Foi a única que me libertou. Foi a única que transformou minha vida. Foi a única que me deu a certeza de Deus que eu não vejo, que me deu a certeza de todo o plano de Deus, que me deu a certeza da existência de Jesus, o qual eu também não vi. Certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Fé. Eu tenho fé na eternidade. Fé naquele que morreu e ressuscitou e que está nos esperando ressuscitar também. Fé naquele que preparou. É tudo pela fé. Deus só pode ser compreendido pela fé. E a razão não entra nessa questão. E nisso também entra o misticismo. Fé não tem nada a ver com misticismo, porque fé é certeza. Não é suposição, não é dúvida. Deus não vejo Deus perdoando meus pecados. Eu posso não me sentir perdoado, mas eu acredito que nas Escrituras está escrito que Jesus é nosso advogado e Ele é a remissão dos nossos pecados. É fé. Mas o homem se baseia por teoria. A fé, ela te liberta de problemas espirituais. Um exemplo. Vamos supor que a sua avózinha aí que você ama, ela venha a falecer, né? Ela morre. E você, com aquela saudade, aquela tristeza, você é alguém vulnerável a adivinhações de pessoas malignas. Você é alguém vulnerável, até mesmo se você começar a ouvir a voz da sua vozinha dizendo: eu estou bem, ou então ela dizendo: eu estou no inferno, ore por mim. A Bíblia não ensina em nenhum momento, pelo contrário, ensina contra a necromancia, que é a arte de consultar os mortos, é dar ouvido a essa voz. Ela é contra. Só que as religiões dizem: não, ela estava no inferno, depois ela foi para o purgatório, ela estava sofrendo, agora ela evoluiu. Isso não existe na Bíblia, porque são suposições que a Bíblia não dá mérito para isso. Por quê? Porque você abre uma porta para o diabo agir na sua vida. Nós temos que entender uma coisa: se você não crê em toda a Bíblia, da maneira que é, e ela é simples de compreensão, você abre portas para o mundo espiritual entrar na sua vida. Porque daquela pessoa que você está ouvindo vozes, se não vem de Deus, de quem vem? Se a Bíblia está afirmando para você que Deus é contra aquilo, como é que Deus lá no futuro vai fazer aquilo, vai começar a usar aquilo como maneira de falar com você, se antes ele abominava? Não tem lógica isso. O que era abominado no Antigo Testamento é abominável no Novo. Não tem como Deus modificar as coisas. Ele fala pela sua palavra. Ele não vai começar a falar com o ser humano dessa forma. Não existe ninguém exclusivo que Deus possa mudar a sua maneira de falar. Não é assim. Deus não é Deus de confusão. Primeiro que você está supondo que aquela voz é da sua avó. Você não tem a certeza. Quando o Espírito Santo, que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, que Ele é nosso Consolador, Ele ouve a verdade de Cristo, a gente ouve a verdade de Cristo e Ele está dentro de nós, Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos faz compreender e aceitar a palavra de Deus. Quem tem a doutrina, essa doutrina,
tem Deus. Quem não tem, não tem Deus. Porque o simples fato de você aceitar a mensagem bíblica mostra que você está conectado no corpo de Cristo. Existe, olha só, às vezes eu discuto com certas pessoas no nível de amizade, lógico. E outro dia eu conversando com um amigo da Adventista, eu falei assim, como que vocês acreditam no sábado se todas as outras igrejas não guardam o sábado? Eu não disse... Está escrito que o sábado é o dia do Senhor, dia de descanso e tal, está tudo escrito aí. Só que o judeu tinha certas obrigações que os gentios não têm. Os judeus tinham obrigação de dar o dízimo, era obrigatório, estava na lei. Por isso Jesus disse, dai a César o que é de César, né, os impostos, e a Deus o que é de Deus, os impostos referentes ao templo. Então, como que a gente tem o mesmo Espírito Santo? Temos o mesmo, há um só Espírito. Como que somente uma pequena parte consegue acreditar e uma grande maioria não acredita que trabalhar no sábado não é problema algum? E hoje, olha o problema que vocês têm para arrumar trabalho, porque se o trabalho te pedir para trabalhar no sábado, você perde aquela porta de emprego. Em Israel não acontecia isso, porque até o patrão tinha que guardar o sábado. Como é que Deus vai exigir uma coisa que ele não tenha preparado para que se fosse cumprido? Imagina se isso acontecesse em Israel. Vocês têm que guardar o sábado. Aí o patrão, vocês têm que trabalhar no sábado. O cara ia falar, toda a civilização de Israel ia falar, não, negativo. Nós temos o sábado na nossa lei. O que aconteceria? Um movimento total dos trabalhadores e ninguém ia trabalhar mais no sábado. Porque isso é mexer com os governos. Então, para prevenir, o sábado se tornou lei para todos. Lei para todos. Deus não ia fazer isso com você entrando no século XXI, gente. Sendo que você sabe que o teu patrão não segue a mesma fé que você. Então, é diferente nessa questão. E outra coisa, se você fizesse alguma coisa no sábado, você seria apedrejado. Você seria julgado conforme a lei, né? Então Deus não trabalha com misticismo. Aquela jovem que adivinhava as coisas, ela estava conectada a uma falsa religião. Ou seja, todo milagre feito apoiando falsa religião não vem de Deus. Os milagres têm que estar baseados nas Escrituras. Até nisso a gente tem que suspeitar às vezes, sabe por quê? Porque o anticristo vai vir com a característica de Cristo. E Jesus disse, não creia. Se disserem que está ali ou aqui, não acredite. Então, no dia que aparecer um cara com a imagem tão singela, parecido com Jesus Cristo, com toda a humildade, tratando as pessoas bem, com toda a santidade, fazendo milagres, eu não vou estar errado em dizer que não acredito que você é o Messias. Porque o meu Messias me disse, não posso crer em você. Porque se a gente não se firmar no que diz as Escrituras, a gente vai se perder. Então, olha só a que ponto chega. Um cara chega, faz milagres, sinais e prodígios, se possível faz fogo descer do céu, e Jesus me diz que se possível enganará até os escolhidos. Se fosse possível, por que não é possível? Por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar das Escrituras, mesmo que no futuro as Escrituras sejam destruídas em época de perseguição. Mesmo que sejam queimadas, ela vai estar no nosso coração. A Bíblia diz, não creais. Não creais. Você não é obrigado a crer em todo o Espírito. Só existe 2 Espíritos atuando nesse mundo. O Espírito Santo e o Espírito maligno. Então, quando uma mensagem ela é dada, você não está errando se você julga essa mensagem. Porque a Bíblia manda a gente examinar. A Bíblia manda a gente experimentar. Como é que se experimenta? Você pega as Escrituras aqui e passa aquilo que está sendo proclamado na mensagem por um filtro, e esse filtro se chama Palavra de Deus. E ali você compara coisas espirituais e percebe que o diabo ele não conseguirá atravessar uma peneira
sem levar uma heresia, porque a heresia prejudica. Ele quer levar de alguma forma algo que divida a igreja, que faça mal ao ser humano. Imagina se eu chego no culto hoje na igreja e o pastor, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por a vozinha da pessoa que morreu, para que ela continue falando com a gente, nos dando mais mensagem. Imagina só isso, como é que o estado de calamidade pública que eu ia ficar. Eu ia parar o culto na hora. Eu ia fazer uma contenda ali na hora. Não tem chance de isso passar dentro da igreja, porque isso se chama zelo apostólico, zelo de um servo de Deus. Não teria como, porque é uma coisa muito grave. É diferente do pastor errar uma palavra em português e você ter levantar, o pastor, está errado, corrigir isso. Isso está errado, você foi ignorante, né? Mas quando se trata de coisas gravíssimas, imagina se eu estou pregando lá e falo uma bobeira dessa, o pastor toma na hora o microfone da minha mão. Poderia ser ao inverso, eu tomaria o microfone da mão do pastor, sim. Na casa de Deus, a autoridade, ela se dá enquanto se mantém a verdade. Se uma mentira entra, olha que Paulo diz, se ainda eu, ou um anjo descer do céu, vos pregar um evangelho diferente que anunciei, considere anátema, considere maldito. Ou seja, eu sou maldito se eu estiver pregando um evangelho que vá contra as Sagradas Escrituras. Então, não me dê crédito se eu não estiver pregando uma verdade. Porque, imagina Paulo, perseguidor da igreja, como que foi aceito a sua destra de comunhão? Foi comprovado. O Espírito Santo mostrava que Paulo não estava enganando. No início eles desconfiaram. Esse cara está armando para a gente, como é que pode? Eles não acreditaram no poder de Deus, mas depois se percebe. Paulo passou a ser perseguido, passou a ser ferido. E as feridas dele mostravam, era notório que aquele homem tinha sido transformado. E Deus modificou a vida dele de tal forma que ele foi o único cara que, assim como Pedro andou sobre as águas, Paulo foi o único cara que foi arrebatado ao terceiro céu, viu o trono de Deus, viu coisas inefáveis. Foi capacitado por Deus, teve um espinho na carne que evitava a sua soberba, mas que o fazia ser cada vez mais valente com as suas fraquezas. Quando sou fraco, sou forte, disse ele. E ele vai transmitindo isso para a igreja e a mensagem dele, até hoje, funciona em qualquer canto do mundo. Esse é o evangelho verdadeiro, de perfeição. Qualquer mensagem, você pode pregar esse evangelho lá no país onde tem fome. Agora, leva essa teologia da prosperidade em países que tem fome. Ainda que ela viesse funcionar, eu te digo, ela não é de Deus. Não é porque às vezes a coisa funciona que as coisas são de Deus. As coisas têm que funcionar em todo canto, porque o evangelho é universal. E outra coisa, ela tem que ser aceita por todos os cristãos. Eu estou pregando essa mensagem aqui hoje. Eu convoco a qualquer cristão dizer que eu estou pregando uma mentira. Eu convoco. Por que eles não podem dizer isso? Porque o Espírito Santo não permite. Agora, se uma pessoa vier, não, você está mentindo, você não tem o Espírito Santo. Que até o presente momento, utilizei-me das Escrituras. E a Bíblia diz, aquele que fala segundo os oráculos sagrados. Eu não tenho direito de supor algo. Eu não tenho direito de acrescentar algo nas Sagradas Escrituras. Supor algo e dizer que aquilo é verdadeiro. Porque nada do que é dito aqui é dito da própria cabeça, senão daquilo que você aprende nas Escrituras. Então o cara vai lá, você vai, numerologia, o cara faz um monte de leque lá e fala que você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Ele não acerta 100%. Se acertasse 100%, ainda assim não creria nele. Por quê? Porque está apoiando uma coisa que Deus não apoia. Simples assim. Você impede o mal de fazer uma heresia. Você impede o mal de criar uma heresia.
Há um tempo atrás, alguns cristãos estavam dizendo que o inferno não existia, porque Deus é amor e tal, tal, tal. Olha só, no ponto de vista, sei que Deus é amor e não gostaria de ninguém padecesse no inferno, e eu não posso comparar os meus atributos de amor com o de Deus, porque não tem comparação. O de Deus é muito infinitamente. Então, o que eu faço? Eu entendo que está escrito ali que nas escrituras que quem não estiver no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, mas eu não posso afirmar que Deus, como Deus vai fazer aquilo, porque ele não diz. Está escrito que tem uma condenação, um juízo, mas eu não sei o resultado disso, como Deus vai agir. Sabe por quê? Primeiro, que ele não deve satisfação ao homem. Segundo, que ele é Deus. Sabe? Ele é Deus. Pode ter coisas ali que a gente não enxerga. Quando Jesus veio aqui na Terra, a ressurreição estava bem nítida no Pentateuco. E os saduceus não acreditavam na ressurreição e eram homens entendidos nas leis. E Jesus fala assim, mas está escrito na vossa lei que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por acaso Deus é Deus de morto? Se Abraão, Isaque e Jacó não existiam, Deus não seria mais Deus deles se eles não existissem na eternidade. Não tem como você ser Deus de algo que não existe. E isso acabou com eles. Em uma palavra foi arrasado tudo. Entende? Então, muitas das coisas que a gente fica aqui igual criança debatendo, não se dá para ter a compreensão. Pode ser bem simples e a gente não enxergar. Então, quanto à questão de se adorar a Deus, de se buscar a Deus, a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, gente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a única maneira do homem se preparar nessa santificação, não que o homem seja perfeito, é tendo o Espírito Santo. E uma única forma de se receber o Espírito Santo é no cristianismo, é sendo cristão. Não tem outra forma. A fé vem para ouvir a pregação da palavra. O Espírito Santo é enviado para aqueles que amam a Jesus, que são os que andam segundo a sua vontade, que carregam a sua cruz, que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado. São poucos os que acertam com esse caminho. Então você não vai ver muito crente de verdade. São poucos. Então é muito capaz da maioria estar errada e a minoria às vezes está certa. Não são chamados muitos de nobre nascimento, disse Paulo. Olha para a igreja. Olha quantos milionários tem dentro da igreja. Desde aquela época até hoje, não são muitos de nobre nascimento. São formados por classe trabalhadora, classe humilde, pessoas... Um homem pensa assim, estão aí buscando a Deus, que eles têm uma necessidade que a gente não tem. Estupidez. Porque com tudo isso as pessoas têm às vezes tudo e não conseguem achar paz. E nós não temos nada, achamos a paz. Somos felizes, somos gratos a Deus, porque estamos vivendo em uma dimensão espiritual diferente. Temos infelicidades, algumas coisas às vezes que nos entristecem, mas isso não permanece, não são permanentes, são passageiras. Na vida dessas pessoas, muitas vezes tem alegria também. Tem gente aí que não tem Jesus, é feliz no mundo. Não vou dizer que as pessoas são infelizes, porque não é verdade. Mas elas não têm a felicidade que nós temos. Elas não devem da água da vida que nós bebemos. Com certeza somos muito mais felizes, porque não ousamos trocar de posição. Se nos fosse dado o direito de ou ficar com Jesus ou ficar com a riqueza, nós iríamos preferir Jesus Cristo, com certeza, é óbvio. Não tem nem discussão nesse nível. Como que você seria 20 anos sem Jesus? Como você seria 30 anos sem Jesus? Depois de o ter conhecido, seria complicado. Espera aí que eu vou matar o cachorro aí e já volto. Aí, ficou com medo. Ficou não. Então, gente,
essa mensagem de hoje é isso. Fé, certeza. Certeza absoluta. Não se baseia em misticismo. E esse misticismo no século XXI está atrapalhando. Muitos cristãos ainda acreditam em sonhos. Quando Deus fala pela sua palavra, Deus não fala por sonhos, Deus fala pela sua palavra. Ele pode até falar uma vez ou outra com um homem de Deus, uma pessoa espiritual, ou da maneira que ele quer, mas não é regra bíblica. A regra bíblica é que Deus fala pelas Escrituras nesses últimos dias, e isso está lá em Hebreus. Que antigamente Deus falava aos profetas de muitas maneiras, mas que nesses últimos dias falou pelo Filho, ao qual é herdeiro de tudo. Então vamos nos basear no que as Escrituras dizem. Não é comum Deus falar em sonho. Não é comum Deus usar uma outra maneira que não seja a palavra. Tá? Ele fala pelo Filho. Então a igreja não pode ficar, eu quero na igreja, quero ouvir uma revelação. Não vai para a igreja procurando isso. Vai para a igreja procurar Jesus Cristo. Vai para a igreja adorar a Deus. O culto é simples, mas ele nunca é igual. Não precisamos de eventos, grandes eventos, porque o Espírito Santo é um grande evento na nossa vida. Os jovens fazem festas gospel e as pessoas às vezes gostam de criticar, mas eu vejo que se o cara vai ali numa festa gospel, onde se toca louvor, onde conhece pessoas cristãs, hoje ninguém está bebendo, ninguém está fazendo nada de errado, né? Porque se você obedecer a palavra de Deus, você vai entender que nós somos livres, nós somos libertos, mas não para viver no pecado. Então, se você está ali acreditando que no meio daquele povo está todo mundo buscando uma coisa correta, e não é nada de errado um crente tentar buscar uma namorada. Ele está buscando no meio dele, no meio da igreja, assim como a Bíblia diz. Mas você tem que estar certo se aquela pessoa que está ali também é cristã, porque não há uma peneira espiritual na porta do evento. Você vai ter que saber. Mas só o fato de você não estar ali não ter bebida, você está ali não ter gente do mal, você está ali não ter gente que arrume confusão, já é uma grande coisa. Os cristãos se unem e a igreja antiga fica criticando isso. Gente, é melhor ela estar ali num evento gospel, um evento cristão, onde tem adoração, ela está mais perto de Deus do que ela está nas bebidas com os amigos errados. E o ser humano, cada categoria tem uma dificuldade diferente, gente. Você pode ver pelos talentos. A um foi dado, um frutificou 30, outro 60, outro 100, capacidades diferentes. As pessoas estão em estágios da fé diferentes. A pessoa vai ali, ela sendo cristã, se ela estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai ser criticada por todos. Mas muitas vezes a pessoa não vai fazer por estar perto de outros cristãos, porque o homem tem mais temor do homem do que de Deus. Ainda mais se ela estiver perto de pessoas que ela conhece que são da igreja. Isso é uma forma de neutralizar o erro. Então ela está ali para se divertir, ela não foi ali para beber, ela não foi ali para se prostituir. Ela foi ali buscar uma pessoa de Deus. Mas tem que buscar na igreja. Gente, a igreja não tem a igreja é casa de oração. Ainda que as pessoas se conheçam e podem ir em busca de sua varoa, qual é o problema de você conhecer uma pessoa no trabalho que você vê que é evangélica mesmo, que não só aparenta ser cristã? Qual é o problema? Você não achou ela dentro da igreja, mas você simpatizou com ela. Você sentiu que poderia ser uma pessoa boa para a sua vida. E assim funciona. E é sempre bom casar por amor, né? Não por desespero, né? Então o mundo, o século XXI tem essas coisas. Tem jovens, tem uma igreja formada de uma maneira diferente que precisa ser ensinada e mantida dentro
do verdadeiro evangelho, porque é muito fácil vir heresias para dentro da igreja, é muito fácil as pessoas, às vezes, na carnalidade, querer apresentar funk dentro da igreja. Aí você tem que usar o seu cajado para conversar. Não pode, aqui não. Ah, mas então eu vou para outra igreja. Que Deus te acompanhe. Simples assim. Ah, mas eu não vou dar mais o meu dízimo aqui. Ninguém está interessado no seu dízimo. Você entendeu errado. Você não dá dízimo para a igreja, você dá dízimo para Deus. É um ato de oferta, um ato de adoração a Deus. Entre você e Deus. Nunca foi te cobrado, te exigido, nunca te disse que você tinha que fazer. Você que determina fazer as coisas para Deus. O pastor tem que estar isento disso. Quando vier, é porque é sempre assim. Ele sabe que ele está perdendo. Meu amigo, quem está perdendo na vida é você. O pastor não perde. Ele já ganhou o discernimento. Ele já ganhou o dom para estar ali conduzindo. Quem está desrespeitando a obra é você. Então não tem dinheiro algum que vai comover o coração de um verdadeiro pastor a não permitir que você se vá. Jesus era exatamente assim. Vocês querem ir com eles? Todo mundo abandonou Jesus. Só ficou os 12. Vocês querem também ir? Pedro diz, para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde um crente pode ir? Às vezes está na sua igreja e sabe que ali prega a verdade. Aí sai dali e vai para outra igreja onde vê que não é bem assim. Aí o que acontece? Esfria. Porque se uma pessoa está pregando uma heresia é porque ela não tem o Espírito Santo. Mentira nenhuma provém da verdade. Ele é o Espírito da verdade. E ali a pessoa não tem poder para ficar de pé. Por quê? Porque a mensagem recebida não vem do trono de Deus. As orações não estão sendo ouvidas porque aquela pessoa não tem conexão com Deus. Ela apenas se posicionou como alguém eclesiástico, né? Mas ela não tem representação divina. Não foi chamado. Não foi escolhido. Não tem poder. Às vezes eu fico imaginando que essa palavra que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome não fizemos aquilo. Jesus falou, nunca vos conheci. Pode estar referindo-se a pessoas, a gente pensa muitas vezes que são crentes, que praticavam pecado, né? Mas Jesus disse, eu nunca vos conheci. Nunca. São pessoas que realmente usaram o Evangelho, talvez usaram o Evangelho de maneira pessoal, de querer obter alguma coisa do Evangelho e se embananaram todo até achando que estavam fazendo a vontade de Deus, foram enganados pela cobiça do seu próprio coração. E diante de Jesus a única coisa que ficou foi a iniquidade deles. O interesse errado, o motivo errado, a motivação errada. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Ele disse exatamente, nunca. Ele poderia ter dito, eu conheci vocês, mas vocês me abandonaram. Não, ele disse, nunca vos conheci. Nunca foi escolhido o meu. Nunca te chamei para fazer nada para mim. Você que fez as coisas da sua maneira. Nunca estive com você. Os milagres da sua igreja, não fui eu que fiz. Os demônios que se manifestavam, que você achava que eram expulsos, não estavam sendo expulsos. Você não mentia, e a pessoa sabe que não tem. Ela sabe que não foi chamada, desde o princípio. Uma pessoa chamada jamais vai aceitar uma coisa dessa. Quando Pedro estava batizando com o Espírito Santo, eu já preguei isso na outra mensagem, um mágico tentou comprar o dom do Espírito Santo. Deve ter olhado Pedro assim, humilde, né? Eu vou dar 50 conto nesse dom do Espírito Santo. Ele é pobrezinho, é o chinelo dele. Qualquer 50 reais ele me vende esse poder aí. Tá parecendo até Digimon, né? Parecendo até esses desenhos aí. E ali Pedro deu um corte nele que ele ficou desesperado. Pedro mostrou para ele como é que se faz.
seu coração está em laço de amargura. Foi duro com ele. Seu coração está em laço de amargura. Ore a Deus para ver se talvez ele te perdoe dessa afronta. Como é que pode o cara estar vendo o dom de Deus, está vendo maravilha? Ele já tinha visto o Filipe já curando as pessoas, grandes milagres acontecendo, e o cara só pensando em se aproveitar daquilo, achando que aquilo poderia ser comprado. É um sinal, é uma resposta para nós isso. Pessoas achando que Deus pode ser comprado porque você leva a sua oferta. Deus é obrigado. Deus é soberano. Ele não negocia a sua soberania, assim como não negocia a sua santidade e nem a sua palavra e nada. Ele é Deus. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas necessárias serão acrescentadas na sua vida. Não bote a carroça na frente dos bois, porque que não está certo isso. As pessoas, eu quero minha casa, vou lá buscar a minha vitória, aí vai lá. Mas se fosse para buscar as pessoas do mundo, elas não iriam com tanta convicção. Então elas só estão buscando os seus próprios interesses. Eu vou lá orar pela minha família. Sim. Só pela sua família? Pelos seus amigos de trabalho, seus inimigos, seus vizinhos chatos. Esses você quer ver no mármore do inferno, né? Então, é uma fé condicionada ao que eu quero, não o que Deus quer. Não pode ser dessa forma. Tem gente que é crente que só trata com respeito quem olha assim, ó, esse cara aqui tem um carro, esse cara aqui, ó, ele é, né? Ele tem um poder, ele é advogado, aí a pessoa toda solícita. Aí na rua, quando um amigo, né, simples, vira a cara. Isso acontece. Pessoas com interesses escusos no coração. Você tem que ser como Jesus. Jesus não procurava os maiorais, não. Ele andava com as pessoas que eram consideradas da pior categoria na sociedade. Zaqueu era rico, mas era odiado. Às vezes você tem um patrão que é rico e é odiado por todos. É com esse que você tem que conversar. É com esse que você tem que falar de Jesus. É com esse que você tem que ser transparente com a transparência de Jesus. Você tem que ser a luz para ele. Você é a luz mais próxima dele. Não que você tem que andar com ele, né? Viver, porque a Bíblia nos manda não andar com pessoas do mal. Mas você tem que ser a luz para ele, tem que ser a referência. Ele tem que olhar e ver Deus na sua vida. E isso é muito simples para quem é cristão. Simplesmente ele só está fazendo aquilo pelo qual ele nasceu. É natural. Não é uma forçação de barra. Quem andar comigo vai saber as minhas fraquezas, vai ver as minhas aflições, vai ver as minhas bobeiras, os meus erros. Mas em nenhum momento vai descartar a possibilidade de acreditar que Deus é comigo, que Deus me fez uma pessoa diferente. Porque vai chegar em certas adversidades, a Bíblia diz que na adversidade um amigo se torna um irmão. O irmão que deveria ser irmão se torna um inimigo às vezes, mas o amigo que não é de sangue, não é irmão de sangue, se torna um irmão, um acolhedor, um amparador, alguém que realmente te considera. E aí você percebe que Deus está dentro de você. A personalidade de Cristo está dentro do seu coração. E é muito bonito ser assim. Você é daqueles que é capaz de parar um carro para socorrer alguém, até mesmo que fosse um animal. Você é capaz de fazer coisas que a humanidade não está preocupada em fazer. As pessoas têm os seus lindos e maravilhosos carros. Elas não são capazes nem de abrir a janela para dar um trocado. A desculpa é o medo. Muitas vezes você vê todo dia aquele cara no sinal ali. Todo dia. De sol a sol, lutando para sobreviver.
Numa entrevista de emprego ele não consegue, porque não tem boa aparência muitas vezes, não tem como ter uma vestimenta, não sabe falar, e ele está tentando ganhar a vida, e você poderia ajudá-lo, mas você está cego quanto às necessidades do seu semelhante. Você está como aquele homem rico que via Lázaro aos pés, comendo as migalhas da mesa, e você se levanta da mesa, aí ele vai comer as migalhas, deixa ele aí, pelo menos não vai morrer de fome. E você vai se preocupar com os seus celeiros, que estão muito pequenos para comportar a quantidade de cereal. Aí você vai e pensa, vou destruir esse celeiro, vou fazer maiores para guardar tudo para o meu futuro. E você não consegue enxergar aquele homem que está ali comendo migalhas. A Bíblia, ela tem o seu lado filosófico, ela tem o seu lado lindo de mostrar ao homem o quanto ele é imbecil. Desculpa o termo, mas é esse mesmo. O quanto ele é miserável. E ele não compreende que ele é miserável. Afinal, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cuidando da minha família. Se você só ama os que te amam, você não está fazendo nada de importante. Jesus ensina isso. As pessoas ruins amam os que amam Ele. Vamos amar aquele que não tem nada para me oferecer. Vamos amar aquele que Deus me deu a oportunidade de fazer por Ele. E eu sei que a Bíblia diz que no Antigo Testamento muitos, praticando a hospitalidade, abrigaram anjos. Vinha uma pessoa na rua, né? Ela estava ali desolada e era um hábito da antiguidade, né? Hoje em dia não dá para fazer isso, não pode confiar em ninguém. Mas era um hábito de acolher as pessoas. E muitos não faziam. Os que faziam não sabiam que era um anjo disfarçado de mendigo ali. Que a bênção de Deus estava vindo de uma maneira disfarçada. Que somente receberiam essas bênçãos que merecessem. Da mesma forma como a arca onde estivesse abençoava, era isso que Deus está falando. Aquele anjo estava ali para trazer uma mensagem, para trazer uma bênção, para trazer algo. Só que quem receberia a bênção? Os humildes de coração. Eles sabiam que pessoas do mal não fariam. E tem pessoas que às vezes elas são brutas no falar, elas são até ignorantes, né? Mas são pessoas de bom coração. E tem pessoas que falam delicadamente, pausadamente, e são pessoas com o coração endurecido. Então, Deus conhece lá dentro do coração. Deus conhece lá dentro, onde ninguém conhece. Jesus conhecia lá dentro do coração de Zaqueu, sabia exatamente o que estava errado, o que poderia ser mudado, e foi na casa de Zaqueu contra todos e tudo, e todo mundo questionando o que Jesus estava fazendo ali. Como é que você vai na casa de um cara que é odiado, um cara que oprime, ele é do nosso próprio povo e oprime a gente com a coletoria de impostos? Jesus disse, não vim salvar santos, não vim chamar santos, eu vim chamar pecadores, não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores para arrependimento, eu vim chamar esses que estão perdidos. Ele tem esse poder e o cristão tem esse poder. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Não se torne insípido, sem sabor. Não perca a sua utilidade, porque você é útil para Deus. Então, nesse momento, você tem que refletir, fazer um balanço da sua vida e perceber se realmente você continua salgando o mundo, iluminando o mundo, ou você já se apagou, perdeu seu brilho e perdeu seu sabor. Você não precisa fazer uma oração longa. Simplesmente você só precisa analisar isso. Você acorda e pensa no Espírito Santo. Não precisa dar bom dia ao Espírito Santo, não. Mas você acorda e pensa que tudo que você faz magoa o Espírito Santo e, por consequência, magoa Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse, eu vos enviarei o Consolador, ele vos falará do que é meu e ele me glorificará.
Ele vai ficar para sempre com vocês, vai ficar para sempre convosco. Jesus te deu esse presente. Ele é a conexão entre você e Ele. O Espírito Santo é a sua conexão entre você e Jesus. Então, você não tem outro destino a não ser a santificação. Qualquer caminho que você escolher vai te fazer mal, vai te causar feridas. Você não tem escolha.